Mais uma vez estamos aqui com vocês para dialogar, para debater sobre temas do princípio do cristianismo. Entendeu? É importante a gente entender esse contexto, porque se a gente entender esse contexto, o cenário fica muito mais claro para a gente entender por que o cristianismo se prolongou ao longo dos séculos e chegamos até aqui hoje. Isso é importante a gente entender os fundamentos do cristianismo, os primeiros passos do cristianismo. É importante a gente entender a pessoa de Jesus Cristo, entendeu? Para entender a pessoa de Jesus Cristo, a gente tem que chegar ao personagem histórico. O historiador sabe das dificuldades de atravessar um longo período de tempo, ir lá na antiguidade e se deparar com esse personagem, a forma como chegamos a esse personagem. Se a gente chega o mais próximo da realidade, se deduz que a gente pode pintar um quadro histórico, já que o passado está perdido, a gente pode pintar um quadro histórico o mais próximo. E essa é a função do historiador. Não é um ofício inútil, mas é um ofício extremamente necessário para a gente clarear e chegar a uma realidade, ou o mais próximo possível dessa realidade. Isso é muito importante na pessoa, no personagem do Jesus histórico, e também os outros personagens, os apóstolos, como por exemplo a questão do apóstolo Paulo, entendeu? E entender o que aconteceu realmente naquele período do início do primeiro milênio. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a crítica da forma. É importante a gente entender a crítica da forma para a gente entender o ataque que o liberalismo, teologia liberal, deu contra os evangelhos. No caso de hoje vamos enfatizar Marcos, por entender e compreender, apesar de que existem estudos recentes já mostrando que talvez a assertiva dos pais da igreja com relação a Mateus ser o primeiro, já existe estudo recente demonstrando também essa possibilidade. Então temos que ter cautela diante de todo esse contexto. Depois eu vou voltar em outro vídeo para mostrar por que alguns estudiosos estão produzindo estudos e mostrando a viabilidade de não Marcos, mas Mateus ser o primeiro a ser escrito. Mas o importante aqui é a gente fixar o nosso ponto de vista na ideia de que ainda Marcos foi o primeiro escrito. E se você destrói e consegue comprovar que Marcos está enxertado de lendas, fantasias, de uma realidade que na verdade não existiu e que foi a igreja que fez essa construção, na verdade não existe esse entrelaçamento para muitos estudiosos. Os estudiosos da escola alemã, da primeira busca, se debruçou muito sobre isso. Não existe esse entrelaçamento entre os evangelhos. São relatos independentes, mas que esses relatos foram entrelaçados pela igreja primitiva ao longo do tempo, né, para dar essa visibilidade de um Novo Testamento, os evangelhos altamente entrelaçados um ao outro, levando a verdadeiramente os fatos históricos a respeito de Jesus Cristo. A crítica da forma tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de mostrar, por exemplo, você faz uma construção primeiro através da tradição oral. O que é essa tradição oral? Quando Jesus morreu, e na concepção dos apóstolos e de muitas testemunhas, ressuscitou dos mortos, que aí já vai o primeiro ponto a ser refutado, entendeu? Pela teologia liberal, entendeu? Mesmo porque se ele não ressuscitou dos mortos, em vão é toda essa caminhada da história do cristianismo, entendeu? Paulo já afirmava isso
e dizia claramente: se ele não ressuscitou dos mortos, em vão é a minha fé.